Deus e Palmas em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Abra a palavra do Senhor, João capítulo 13 e Atos capítulo 2. Se você precisar de um marcador de Bíblia hoje, eu vou pedir para você não abrir a sua... Vou pedir para você não fechar a sua Bíblia. João capítulo 13, Atos capítulo 2. Nós estaremos percorrendo toda essa parte da Bíblia juntos hoje. É uma manhã muito especial, nós queremos falar à noite, mas é de manhã. Nossa mente está programada para falar de noite. João capítulo 13, verso 38, e Atos capítulo 2, também o verso 38. Vou dar um tempinho para você processar, porque essa tem sido uma manhã muito especial. Você está feliz por estar aqui nesta noite, nessa manhã? Vai ser difícil, vou falar noite mais umas 55 vezes, irmãos. Mas o irmão vai dando glória aí. Você está feliz? Seu coração está contente? Talvez não tenha sido tão fácil sair da cama, mas eu tenho certeza que valeu a pena. João capítulo 13, verso 38, diz assim: e é mesmo? Respondendo Jesus, você daria a sua vida por mim? A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Atos capítulo 2, verso também 38. Pedro respondeu: mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe. Na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Se assente louvando, bendizendo e exaltando ao único nome, aquele que é digno do meu e do seu louvor, ao Deus que morreu naquela cruz, mas ressuscitou, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quando olhamos para trás, é uma grande oportunidade de aprendermos lições. Você concorda? Que quando se nossa vida fosse um livro e nós começamos a folhear ele ao contrário, nós vamos encontrar muitas lições na vida. É ou não é verdade? Você tem lições que você aprendeu, lições que talvez você não aprendeu e a vida te trouxe mais uma oportunidade. Quem é que já fez a mesma prova 2 vezes na vida? Você fala assim: eu errei, não aprendi e errei de novo. Você já foi reprovado na vida? E teve que refazer a prova? Amados, e não é só você, nós também vivemos isso. Eu também já tive que passar pela mesma situação, ou por situação semelhante, que tinha a mesma lição dentro dela. Para eu poder aprender algo, eu tive que passar muitas vezes pela mesma circunstância. E a nossa vida, normalmente quando nós folheamos esse livro ao contrário, as maiores lições estão nos dias mais sombrios. Está no meio das dores, quando nós vamos olhar no meio das lágrimas, no meio dos dias solitários, nos dias mais difíceis, nós vamos encontrar neles as grandes lições da nossa vida. E se você folhear, você vai perceber que esses dias te trouxeram até aqui. Você vai perceber que não foram os dias de festa que trouxeram você até aqui. Você vai perceber que não foram os dias mais festivos que te fortaleceram, que te enriqueceram, que fizeram você ser quem você é, que forjaram o seu caráter. Não foi no meio de uma festa que você adquiriu maturidade. Não foi no meio de uma festa que você ganhou sabedoria. Mas provavelmente foram nos dias mais difíceis da sua vida. Talvez com pouquíssimas pessoas ou talvez sem ninguém. Faz sentido? E amados, nós vamos olhar hoje 4 dias pelo menos
sobre a ótica de Pedro. E eu queria que você emprestasse a sua atenção para nós vermos junto com Pedro o que aconteceu nesses dias. E vamos tentar enxergar sobre a sua ótica aquilo que aconteceu nesses dias tão importantes. E extrair dela lições, para que eu e você não passemos pela mesma circunstância. Você pode vir comigo? Primeira lição para nós. Cuidado com o que você fala. Se tem alguém que falou muito e fez pouco, foi quem? Pedro. Ele falou muito. Mateus 16, 23, pouquinho antes, alguns versos antes, Jesus questiona: mas quem os homens dizem que eu sou? Aí um profeta. E aí começa a falar: e vocês? Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala: sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E aí Jesus começa a dizer que era necessário que ele padecesse, que ele morresse. Pedro fala: não, Jesus, o Senhor não. Jesus responde para ele: arreda-te de mim, Satanás. Alguém que começou muito bem uma conversa, em instantes, já tinha emprestado a sua boca para Satanás, para falar: não, Jesus morrer? Não, por que o Senhor vai morrer, Jesus? Encontre outra forma, encontre outra maneira. O Senhor morrer? De nenhuma forma, de nenhuma maneira. Não precisa morrer. Outro episódio, Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Seus discípulos perguntam: Senhor, onde quer que vamos preparar a ceia? O Senhor dá as instruções, sentam-se todos à mesa. Mas antes de cear, Jesus pega uma toalha ou um avental e vai lavar os pés dos discípulos. E começa a lavar os pés de um discípulo, de dois, de três. Daqui a pouco chega Pedro: Senhor, não, meu não. E por que Pedro diz que para o Senhor não lavar os seus pés? Porque Pedro sabia que aquele era um trabalho de escravo. Era um trabalho de alguém que socialmente estava abaixo da sociedade. E ele fala assim: eu não vou deixar o Senhor fazer esse trabalho comigo. E aí Jesus fala: calma, Pedro, você não está entendendo. O que está acontecendo agora, você não está entendendo. Aí Pedro: tá bom, Jesus, então não lava só o pé, lava a cabeça, lava o braço, lava tudo. Aí daqui a pouco Pedro queria tomar banho. Jesus falou: não, é para lavar o pé. Pedro pede para que Jesus, na realidade, Jesus começa depois a cear, e ele começa a dizer que alguém vai traí-lo. E João está bem próximo de Jesus, e ele faz um sinal para Pedro: Pedro, pergunta quem é o traidor. Eles estão ali na ceia, e o Senhor fala: eu vou ser traído. E um começa a perguntar para o outro: Senhor, será que sou eu? Começa a olhar e existe um traidor entre nós. Você imagina um clima desse, Jesus dizendo: alguém vai me trair? E um começa a olhar para a cara do outro: será que é ele? Será que é ele? Será que sou eu? Quem será que vai trair Jesus? Pedro é esse que estava ali, prestando atenção nisso. E então Jesus adverte eles, fala: o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. Ou seja, eu vou sair de cena e vocês vão me abandonar. O que Pedro responde para Jesus? Não, Senhor, eu morreria por ti. Eu jamais te abandonaria. Eu jamais deixaria o Senhor. Horas depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, se existe alguém que disse coisas que poderia não ter dito, é Pedro. Existe um abismo entre aquilo que Pedro falava e aquilo que ele fazia. Você conhece pessoas assim? Existe um abismo entre aquilo que ela diz e aquilo que ela verdadeiramente faz. E, amados, podem existir 1 milhão de explicações para isso. E talvez ninguém consiga descrever exatamente qual seja o motivo. Mas eu quero pensar aqui com você hoje, que o grande motivo era que a imagem que Pedro tinha de si mesmo não era verdadeira. Como dizem por aí, o maior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Então Pedro, quando se olhava e quando ele se via, quem sabe talvez, ele enxergava alguém que não era de verdade.
Ele criou um personagem, Pedro, muito feliz, corajoso, forte, valente, destemido, que morreria, que seria um líder. Mas a verdade é que ele ainda não tinha se convertido. A verdade é que andar com Jesus não fazia de Pedro melhor. Ele tinha ouvido muito, ele tinha aprendido muito, mas só andar com Jesus não te transforma. Só vir para a igreja não te muda. Estar aqui é um ambiente propício para ser transformado. E não existe lugar melhor num planeta para ser transformado do que na presença de Deus. Mas ao mesmo tempo, só vir não te transforma. Pedro andou com Jesus, ouviu Jesus, sentiu Jesus, viu os milagres de Jesus, mas ele não tinha descoberto quem ele era. Ele tinha criado uma imagem de alguém que não era real. E quando ele mente para si, ele facilmente mente para os... Porque para ele está dizendo uma verdade. Para ele está acreditando naquilo. Ele acredita veementemente que ele era aquela pessoa que não existia. Ele acreditava num ser angelical que não era a verdade. E a primeira reflexão para mim e para você: você sabe quem você é? A sua imagem, a sua percepção de quem você é real, é verdadeira, é sincera? Quando você olha no espelho, você vê você mesmo? Ou você imagina, faz uma prospecção de alguém que talvez um dia vai... Não, irmãos, seja sincero com você. Primeira reflexão para mim e para você nessa manhã é: seja sincero com você. Pare de se iludir, pare de se enganar. Pare de criar personagens. Pare de dar desculpas, seja sincero e seja real com você, quem você é de verdade. Você quer ver um pequeno detalhe de uma amostra disso? Quantos e quantos compram coisas e vivem uma vida fora da sua realidade? Ela não tem aquela realidade, mas ela quer viver uma realidade que não é a dela. Isso é uma pequena amostra, amados. Um pequeno detalhe. E quantos casamentos estão arruinados porque alguém quer viver acima de um padrão do que pode? Quantos empresários prometem que a sua empresa não pode fazer? Quantos namorados prometem para namorado que não pode cumprir? Quantos entrevistados prometem para o entrevistador aquilo que eles não são? E os exemplos se seguem. Nós poderíamos passar o resto da manhã dizendo sobre isso. Mas você consegue imaginar que o primeiro problema é descobrir quem você é? Perguntas clássicas de entrevista de emprego é assim: me diga um defeito seu. Aí a pessoa vira e fala assim: não tenho. A próxima pergunta: me fale uma qualidade. Não sei. Não se conhece. Não sabe quem é. Você já pensou? Quem sabe você vai procurar emprego um dia, pensa um defeito e uma qualidade sua. Vão te perguntar. Certeza, é clássica. Se você não participou, um dia vão te perguntar isso. Conta para mim uma qualidade sua. Conta para mim um defeito seu. De repente lá na empresa surgiu a oportunidade de fazer um trabalho. E você tem capacidade para fazer aquilo, mas você não se candidata. Por quê? Porque não sabe quem é. E deixa a oportunidade passar. Pedro promete ser alguém que ele não é. E ele promete para o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado. Ele fala: Jesus, eu morreria por ti.
Ele fala: Pedro, Pedro, eu te conheço, Pedro. Você não se conhece, Jesus te conhece. Você não sabe quem você é, Jesus sabe quem você é. Você não sabe suas qualidades, Ele conhece suas qualidades. Você não sabe os seus erros, Ele conhece os seus erros. Ele sabe quem você é na essência, Ele te conhece por dentro. Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece seus sentimentos, Ele conhece a sua alma. Fala: Pedro, eu te conheço, Pedro. Ainda hoje você vai me negar. Ainda hoje essa imagem que você está vendendo vai cair por terra. Quem sabe Pedro não estava preocupado com o que os outros discípulos iam fazer. Não, Senhor, eu não vou ser igual a eles. Era igualzinho, irmãos. Esse sentimento de querer ser acima de alguém, superior a alguém. Não, ele sim, eu não. Pedro era igualzinho. Mas queria se destacar. Quem sabe talvez agradar a Jesus. Ei, quantas vezes eu e você estamos fazendo coisas para tentar agradar os outros. E nos desconfiguramos de quem nós somos. Quantas vezes eu e você deixamos a nossa vontade de lado, só para tentar agradar alguém, para parecer melhor, para se sentir superior. O que você diz de você? Se eu perguntar quem você é, como você se descreveria hoje? Quais palavras você usaria para descrever quem você é? Se você estivesse anotando, eu ia pedir para você escrever elas. Quais palavras descrevem quem você é? O que as pessoas dizem de você quando você sai da roda? Como que você é definido lá fora? E como que você se define? Se eu perguntar quem você é, quais palavras você vai dizer? Que você é um mentiroso ou que você fala a verdade? Será que você vai dizer que você é a imagem e semelhança de Deus ou apenas mais um na igreja? Como será que você se descreve? Quais palavras você usa para dizer quem você é? Ah, eu sou mais ou menos. Ah, eu sou meio ruinzinho. Quais palavras você usa para descrever você? Elas moldam a sua realidade. As palavras têm poder no mundo espiritual. Aquilo que você diz sobre você é um decreto. Comece a se descrever como um verdadeiro filho de Deus, vitorioso em Cristo, a imagem e semelhança do Criador. Jefferson, mas isso não é verdade 100%, mas declare, como profeta nessa manhã, descreva você mesmo como filho de Deus, lavado e remido nesse sangue, derramado naquela cruz do Calvário. Segunda lição para nós. Jesus ainda me vê como pastor. Jefferson, agora eu não entendi nada. Amados, Pedro ceou com Jesus. Pedro foi até o monte, viu Jesus suar gotas de sangue, dormiu, desceu, viu Jesus sendo preso, arrancou a orelha do soldado, viu Jesus recolocar a orelha, tentou seguir Jesus. João tenta colocar ele para dentro do salão, a porteira diz: você é um deles. Ele fala: não, eu não sou um deles. E a porteira deixa ele entrar. Na madrugada fria ele vai se aquecer. Quando ele chega numa fogueira, alguém diz: você se parece com eles.
Você fala como eles. Ele diz: não, eu não conheço eles. Eu não ando com eles. E talvez, quem sabe, ele sai de uma fogueira e vai para outra. E quando ele chega em outra fogueira, chega alguém e diz: eu te vi, você estava lá quando Jesus foi preso. E ele: não, eu não conheço este homem. Lucas diz que nesse exato momento, Jesus olha para Pedro. O galo canta. Ele se lembra das palavras de Jesus. Chora amargosamente. Porque ele tem um choque de realidade. Quem ele diz que era e quem ele era entram em choque. Assim como o filho pródigo está ali, querendo, desejando comer aquilo que os porcos estavam comendo, ele cai em si. Naquela mesmo instante, Pedro tem um choque de realidade. Ei, eu não sou quem eu disse. Eu não fiz o que falei. E Jesus olha para Pedro. Diz que Pedro chora copiosamente. Você já teve um choque de realidade na sua vida? Já se encontrou com Deus, ele chacoalhou sua alma, mexeu com tudo aí dentro um dia? Ele já pegou todas as suas verdades, todos os seus valores, e chacoalhou e falou: não é isso, isso não é a minha verdade, isso não é o meu evangelho, isso não é a minha palavra. Jesus já te chacoalhou por dentro um dia. Isaías estava ali, sofrendo luto. Ele entra no templo e vê o Senhor no alto e sublime trono. E a situação dele é: Senhor, ai de mim, Senhor, eu vi o Senhor. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho lábios impuros. Ele recebeu um choque de realidade naquele instante. Eu sou homem, eu sou pequeno, eu sou limitado. Você já teve esse choque de realidade? Você já sentiu isso na pele? Amados, quem passa por isso é incapaz de ser o mesmo. Não dá para voltar a ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai conseguir viver da mesma maneira. Não dá para desver o que você viu. Não dá para voltar a ser quem você era. Não dá para acreditar no que você acreditava. Tudo muda, tudo se transforma. Tudo toma uma nova cor, uma nova dimensão. Pedro recebeu um choque de realidade. Termina a madrugada daquele dia. Jesus é levado de um lado para o outro, injustamente sendo julgado de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Apresentam Barrabás, uma tentativa de escapar Jesus, uma tentativa de livrar Jesus da morte. Aquela multidão que dias antes estava gritando hosanas ao rei que vem, grita: Barrabás, nós queremos Barrabás, crucifica Jesus. Nós queremos Barrabás, crucifica Jesus. Jesus é açoitado, ele recebe uma coroa de espinho. E por uma decisão estritamente política e pela graça de Deus, pelos propósitos do Senhor, Jesus é condenado à crucificação. Ele carrega a sua cruz. O seu corpo não tem condições físicas de carregar, ele cai. Os soldados trazem Simão Cirineu para tentar ajudá-lo, para carregar um pouco da cruz de Jesus, para que ele pudesse pelo menos ser crucificado. Os soldados não tinham compaixão de Jesus, os soldados queriam cumprir a sua missão, que era crucificar aquele homem. Se ele não chegasse até o Calvário, eles não tinham cumprido as suas ordens. Não era compaixão, era preocupação. Jesus chega ao Monte Calvário, é crucificado. O que segura Jesus na cruz não foram os cravos. O que segurou Jesus naquela cruz não foi o Império Romano. O que segurou Jesus naquela cruz não foi a falta de poder, mas foram os meus pecados e os seus pecados.
para que hoje nós pudéssemos estar aqui e ter livre acesso, para que hoje você pudesse sentir essa presença gloriosa. Ele não desceu daquela cruz, Ele não desistiu daquela cruz, Ele não voltou atrás daquela cruz, por causa do meu e do seu pecado. Como foi lido nessa manhã, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Jesus agoniza naquela cruz. Horas e horas, é zombado, criticado. E quando tem sede, lhe dão vinagre. Ele sente algo que nunca havia sentido durante toda a eternidade, a ausência da presença de Deus, porque os nossos pecados foram sobrecarregados sobre Ele. E Ele questiona: por que? Aonde está Deus? Porque Ele nunca havia se sentido longe dessa presença, que hoje eu e você podemos sentir. Os meus pecados fizeram divisão entre Jesus. Naquele momento Ele carregou os meus pecados, Ele se sente longe de Deus. O céu se escurece, a terra treme, e Ele grita: está consumado. Entrega o seu espírito e completa o sacrifício perfeito. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez por mim e por você. O maior sacrifício que você pode fazer na vida não se compara com o que Ele já fez por você. Nada do que você vai fazer nessa vida, nenhuma renúncia, abrir mão de nada do que você possa fazer se compare com o que Ele já fez por você. Nós nunca seremos capazes de pagar este preço. Nós somos incapazes de pagar essa dívida. Jesus é enrolado em panos de linho, colocado no sepulcro novo. A pedra é rolada, soldados à sua porta. Começa-se o sábado do silêncio. Não se tem notícias. Nada acontece. A pedra não se move. Os discípulos se encarceram numa casa, trancados. Eu não sei o que eles conversavam. Eu não sei o assunto. Eu não sei do que falavam. Eu não sei se eles comiam. Eu só sei que toda a esperança deles estava dentro de uma tumba. As suas conversas não renovavam a sua esperança. O que eles falaram no sábado não ajudou eles. Não fortaleceu aquilo que eles já ouviam. Não reviveu em sua mente as palavras de esperança. As conversas do sábado mataram a sua fé. Aniquilaram qualquer esperança de vida. Pedro está com os 12. É domingo de manhã. Os homens não saem, mas as mulheres sim. Os homens continuam presos, as mulheres saem. Talvez pegando suas lamparinas, recolhem especiarias e vão entregar o último tributo a Jesus. Fala, Ele não mereceu. Ele não foi sepultado da forma correta. Ao caminho vão pensando, quem vai remover a pedra? Quando chegam, a pedra está removida. Voltam correndo desesperadas porque não tinham entendido o que tinha acontecido. E dizem para Pedro: Pedro, roubaram o corpo de Jesus. Pedro sai correndo, junto com ele João, e corre até a tumba. Dizem que João para na porta, Pedro entra. Vem as faixas de linho no chão, mas tem um lençol dobrado num canto.
Para nós pode fazer sentido nenhum. Mas quando o judeu via um lençol dobrado no canto, era uma mensagem: eu fui, mas já estou voltando. Jesus teve tempo de dobrar o lençol e deixar ali como uma mensagem para Pedro: eu estou voltando. Mesmo vendo isso, eles não entendem. Pedro volta correndo, João também, Maria fica chorando. Vê um homem, pensa ser um jardineiro, talvez aquele que tirou o corpo de Jesus e sepultou ele. Se o Senhor levou, me diga, eu vou buscá-lo. Maria, tudo muda. Ela reconhece a voz, reconhece quem é, fala: Jesus, Rabone, mestre. Jesus fala: calma, calma, avise a Pedro e aos discípulos que aquilo que eu falei é verdade. Diga para eles que eu não menti e que cada palavra que eu disse continua de pé. E essa é a palavra para você nesta manhã: tudo que eu disse ao teu respeito continua de pé. Nenhuma palavra se rompeu, nenhuma palavra volta atrás, eu continuo mesmo. Tudo que eu disse sobre ti vai se cumprir. Nenhuma promessa caiu, nenhuma foi abandonada. O dia passa, Maria volta, conta para eles ficam preocupados, trancam todas as portas, fecham todas as janelas, estão apreensivos. Acredita, não acredita, acredita, não acredita. O testemunho de uma mulher não era válido naquela época. Se tivesse acontecido um crime, perguntasse quem viu, uma mulher falou: mas ninguém não, então ninguém viu. Era esse o valor que o testemunho de uma mulher. Estão dentro de um lugar fechado, lacrado, com medo, aprisionado pela própria dor. Jesus se apresenta: paz seja convosco. No meio do turbilhão da minha e da sua alma, o que nós precisamos é de paz. Jesus sabia exatamente o que aqueles homens e mulheres precisavam naquele instante. É a paz que excede a todo entendimento humano. É a paz no meio do caos, é a paz no meio da tormenta, é a paz no meio da tempestade, é a paz no meio do deserto. Jesus veio e disse: paz! Talvez que você precise nessa manhã é dessa paz, para suportar o dia difícil, para suportar o dia mau. Ele tem paz para a sua alma. E essa paz traz com ela a verdade: eu ressuscitei. Eu não estou morto, eu continuo vivo. Porque a tumba não é capaz de se conter o autor da vida. A tumba não é capaz de conter o autor da vida. Jesus se apresenta a eles mais uma vez, porque Tomé não estava naquela época. Ele fala para Tomé: olha as minhas mãos, coloca a mão aqui, está vendo o furinho? Jesus te conhece, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece a sua fé. Nós cantamos aqui sobre romper em fé. Sabe o que significa? Que a fé, ela é um degrau, uma escada. E as circunstâncias da nossa vida nos fazem romper em fé. É isso que esse hino diz. Que a gente está em circunstâncias da vida que parece que vão acabar conosco. Jesus está falando: é treinamento, meu filho. Eu tenho um passo novo de fé para você. Tomé só tinha fé para acreditar em Jesus se colocasse o dedo na ferida. Esse era o tamanho da fé de Tomé. Todos os homens com quem ele conviveu 3 anos disseram: Jesus ressuscitou.
Nós vimos Ele, falamos com Ele, comemos com Ele. E Tomé falou: eu tenho que colocar o dedo. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Jesus diz: eu vou fazer, eu vou realizar na tua vida. E você fala: como isso vai acontecer? Da onde vai vir um recurso? Quem vai falar o meu nome? Quem vai assinar aquele papel? Quem vai à minha frente? Mas Jesus sabia quem era Tomé. Jesus sabia quem era Pedro. E se apresenta mais uma vez a eles. Pede para que Tomé faça a sua prova de fé. Passam-se alguns dias. Você lembra de alguma passagem, os discípulos passando fome? Quem lembra? Você viu alguma passagem de Jesus falando para eles assim: que vamos comer hoje? Tem alguma passagem de Jesus falando assim: estou preocupado, acho que o pão não vai dar? Tem alguma passagem assim na Bíblia, irmãos? Pedro está com os seus discípulos, amigos, companheiros de batalha. Ele tem uma ideia. Vou pescar. E para mim, essas palavras têm mais peso do que eu não conheço Jesus. Mas por que, Jefferson? Porque a crise de identidade em Pedro foi tão grande, a amargura foi tão grande, que ele desconfigurou aquilo que ele era. Ele passou a vida inteira sendo pescador, andou com Jesus, e quando talvez tiveram fome, quando talvez estavam desesperados, quando talvez não sabiam qual o próximo passo, ele diz assim: vou pescar. E para mim é a mesma coisa de dar as costas para tudo que Jesus disse. E como se fosse pouco, ele ainda leva 6 discípulos. Vão todos para o barco, pescar a noite toda, e não pegam nada. De manhã tem um homem na praia dizendo: filhos, tem alguma coisa para comer? Eles falam: não, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Ele: tenta do lado direito. Ninguém sabe porquê, mas eles tentaram. Quando lançam a rede, vem os 153 grandes peixes, dos quais a rede era incapaz de suportar. Simplesmente a rede era incapaz de suportar o peso dos peixes. 6 homens têm grande dificuldade de trazer aqueles peixes para dentro do barco. Dificuldade maior ainda de levar o barco até a praia. Estavam a cerca de 100 metros da praia. Chegam lá, João fala assim: é o Senhor. Pedro se veste e lança-se ao mar, mas não fala com Jesus. Depois que seus discípulos chegam, seus amigos chegam, olham para os peixes. Quando eles chegam na praia, tem pão na brasa e peixe na brasa. O pão talvez seja para nos lembrar que só Ele preenche o vazio da nossa alma. Quem sabe o peixe é para nos lembrar que não importa quanto conheçamos, quanto conhecimento tenhamos acerca sobre algo, Jesus é maior. E Jesus pede para eles: dá um peixe dos que vocês acabaram de pescar, para eu assar na brasa também. E eu aprendi outra lição. Jesus tinha acabado de fazer um milagre e colocou o peixe naquela rede. E Jesus pede o milagre de volta para poder assar na brasa. Irmãos, nada do que nós possamos oferecer a Deus é nosso, já é dele. Você nunca vai conseguir oferecer nada para Deus que verdadeiramente seja seu.
Nós somos apenas mordomos com direito de uso de algumas coisas, mas de verdade nós não temos nada. Ele falou: me dá aqui, me dá o que eu acabei de te dar, me devolve o que eu acabei de te dar. E só para nós refletirmos hoje, quem sabe o que você está segurando na sua mão que não é seu? Quem sabe o que você está retendo na sua mão que não é seu? Está segurando com tanta força, não é seu. Jesus está pedindo: me devolve, é meu. Depois de comer, quem sabe Jesus chama Pedro de canto assim. Estou conjecturando, porque a palavra do Senhor não diz se ele fez no meio de todos ou se ele fez afastado. Mas eu creio que ele chamou Pedro de lado assim. Pedro, tu me amas mais do que esses? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ai, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Diferente das respostas emotivas de Pedro, Pedro teve que refletir. As respostas de Pedro agora não eram somente emocionais, não eram no calor do momento. Pedro teve que pensar, teve que dar uma resposta para Jesus com reflexão, com introspecção. Ele teve que olhar para dentro e falar: será que eu verdadeiramente amo Jesus? Você quer ver uma coisa que Jesus era muito bom? Era em fazer perguntas. E com 3 perguntas ele abre a alma de Pedro. Com 3 perguntas, Pedro se abre para ele. Fala: Senhor, eu achava que eu te amava. Senhor, eu continuo achando que eu te amo, mas eu já não sei mais se eu te amo. Mas a resposta de Jesus para as 3 perguntas é: apacenta as minhas ovelhas. Pedro se via como pescador e Jesus estava falando com o pastor. Se perguntasse para Pedro quem ele era: eu sou um pescador. E Jesus está falando: meu pastor Pedro. Quantas vezes Deus tem te chamado pelo seu propósito, pelo seu chamado, e você tem respondido para Ele com a sua profissão? Não, eu sou atendente. Não, você não é atendente, você é meu missionário. Não, eu sou eletricista. Não, você é meu evangelista. Não, eu trabalho com finanças. Não, você é meu tesoureiro. Você não é o que a sua profissão é, você é o que eu te chamei para ser. E não importa o que você faça, não importa o quanto você corra, não importa para onde você vá, Deus continua te enxergando como aquilo que Ele te chamou. Deus não muda o seu óculos, Deus não muda a sua visão, por quem você foi, pelo que você fez. Deus continua te vendo como Ele te fez. Ele fez Pedro para pastorear, Ele fez Pedro para liderar. E não importa se Pedro tinha acabado de sair do barco, com a rede, talvez cheirando peixe, ele diz: apacenta as minhas ovelhas, porque eu te chamei para apacentar as minhas ovelhas. Foi para isso que eu te fiz, foi para isso que eu te gerei, foi para isso que eu morri na cruz, foi para isso que eu ressuscitei, para você ser quem eu te chamei para ser. Apaga aquela imagem distorcida que você tinha, Pedro. Vem para a realidade, você é meu pastor. Você é meu, Pedro. Caminhamos para a última parte, por favor. Cutuca esse irmão que está quase dormindo do seu lado. Fala para ele aí: quantos ainda vão morrer? E volte a olhar para mim.
Pedro teve essa experiência. Jesus diz para eles voltarem a Jerusalém, para ficarem lá, até serem revestidos. Dessa vez, Pedro não tenta pensar por si próprio, ele simplesmente obedece. Pedro reúne os seus discípulos e vai a Jerusalém. Lá eles veem o Senhor subindo aos céus. Eles dizem: sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas a coisa mais importante desse texto é que eles ficaram orando. Duas coisas que podem acabar com o seu ministério: é não ficar onde Jesus mandou você ficar, e ficar do jeito errado. Duas coisas que podem acabar com a sua vida: é ficar no lugar errado, ou ficar do jeito errado no lugar certo. Pedro ficou orando. Ora, um dia aconteceu alguma coisa? Nada. 2 dias aconteceu alguma coisa? Nada. 3 dias aconteceu alguma coisa? Nada. No 7º, nada. 14, nada. 21, nada. Um mês se passa, nada acontece. E vamos abrir um parênteses: a sua fé vai até quantos dias? Se você ficar de vir para a igreja, quantos dias você ainda é crente? Se você tiver um problema de saúde, uma viagem, uma circunstância que você fosse impedido de vir à igreja, internado em alguma circunstância, quantos dias dura a sua fé? Fecha parênteses. Eles continuam orando. Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. A oração continua. 120 dias depois, continua orando como se fosse o primeiro. De repente começam a ouvir um som. Quando eles percebem, começam a ouvir línguas repartidas como de fogo. Enchem todo o espaço, preenchem todo aquele cenáculo. Todo aquele lugar é preenchido pela presença de Deus. A promessa se cumpre. O Consolador vem. O Espírito Santo é derramado. Aqueles homens não são mais os mesmos. São transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Acontece um alvoroço naquele lugar. Começam a ver línguas, começam a ouvir som. Pessoas são reunidas. Uns zombam e começam a dizer: não, eles devem estar bêbados. Eles devem estar bêbados a uma hora dessa. Outros dizem assim: mas nós ouvimos cada um em nossa língua. O que está acontecendo? Cada um de nós aqui fala uma língua, e cada um deles fala uma língua, e todos nós ouvimos a mesma língua. Começa um alvoroço e Pedro se coloca de pé e diz: irmãos, o que vocês estão vendo já foi predito pelo profeta Joel. Aquele pescador diz: calma, vocês só não entendiam a Bíblia. Joel disse que derramaria do meu espírito. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. E o verso que nós lemos, João, Atos 2:38. E eles perguntam para Pedro: o que nós vamos fazer? Ele diz: sejam batizados, se arrependam. E começa a igreja, 3.000 almas, para começar. E eu quero parar nas 3.000 almas dessa história. Se Pedro tivesse ficado amargurado, alguém teria sido salvo? Se Pedro voltasse a pescar, alguém teria sido salvo? Se Pedro não estivesse em Jerusalém, alguém teria sido salvo? Se Pedro estivesse em Jerusalém e não estivesse orando, alguém teria sido salvo? Será que um dia esse evangelho teria chegado até nós? O que Deus te mandou fazer e você não está fazendo?
Deus colocou nas suas mãos e você está deixando ir embora. Que Deus fez arder dentro da sua alma e continua aí dentro e não sai. Quem sabe quantas vidas, como o diácono Jaime disse, poderiam estar aqui hoje, se aí você tivéssemos feito algum convite especial. Quem sabe quantos casamentos poderiam ter sido salvos por um conselho seu. Quem sabe quantas mães teriam seus filhos ao seu lado, talvez com a sua adoração. Quem sabe quantas pessoas não estariam com fome hoje, se eu e você tivéssemos alimentado elas. Quem sabe que Deus te chamou para fazer, você não está fazendo, e vidas estão morrendo. Essa é uma manhã de ressurreição, e a minha oração nela é que você ouça o som, que você sinta arder dentro da sua alma, e assim como Pedro saiu, uns olhavam, é um pescador, Jesus está falando, meu pastor chegou. Uns estavam dizendo, o pescador Pedro está ali, Jesus está dizendo, não, meu apóstolo chegou para anunciar a palavra. De repente uns estavam dizendo, aquele iletrado, analfabeto, está falando da palavra do Senhor. Jesus está dizendo, meu pastor Pedro, começou o tempo da igreja. Talvez o que Deus chamou para fazer, pere às vezes o ridículo, às vezes se preocupar com a sua imagem vai te distanciar do seu propósito. Você talvez vai ter que desvincular da sua status social, daquilo que você acha que é moralmente correto. Pedro começa a fazer o que ninguém quis fazer. Pedro se coloca na posição de destaque, mas também de zombaria. Só que graças ao seu posicionamento, 3.000 almas se convertem, são batizadas. Atos 2:42 começa o tempo de uma igreja. Eu vou ler algumas coisas aqui. Você acha que tem uma igreja? Olha a igreja de Pedro. Vê se você gostaria de participar da igreja de Pedro. Só alguns detalhes sobre ela. Tinha comunhão, tinha oração, tinha pão, tinha temor, tinha maravilhas, tinham tudo em comum, tinha alegria, tinha simplicidade, tinha louvor, caíam na graça do povo e tinha crescimento sem fazer evangelismo. Você queria participar dessa igreja? Porque um homem que negou Jesus, que chorou amargamente, que quase desistiu, que voltou a pescar, mas ainda assim, o propósito de Deus não se perdeu na sua vida. E eu não sei, de repente você olha para você e fala, Jefferson, não tem mais esperança. A história de Pedro nos mostra que tem. A graça de Deus nos mostra que tem. A palavra do Senhor nos mostra que tem. Curva sua cabeça por um instante. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria já de passar para o pastor, o ministério de louvor. Amém? Podem vir à frente.